Olá, crianças e familiares. Espero que vocês estejam bem. Vamos para a explicação das páginas 110 a 113 do livro de Língua Portuguesa do terceiro ano. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 19 de outubro de 2020. Vocês já viram com a professora Vânia, com a professora Carla, com a professora Silvia, sobre linguagem formal e informal, sobre substantivo próprio, substantivo comum. Então, vocês aprenderam sobre letra maiúscula, parágrafo, sobre pontuação e muitas outras coisas, né? Nós vimos história em quadrinhos, carta pessoal, que agora é o que a gente está vendo agora. E nós estamos dando continuação às atividades anteriores, né? Porque as atividades são todas continuação uma das outras, e aí fica bem mais fácil da gente realizá-las, porque a gente vai lembrar de tudo que a gente aprendeu e aí a gente consegue responder com tranquilidade, certo? Então vamos lá. Uso de letras maiúsculas. Você viu que os substantivos próprios devem ser escritos com letra inicial maiúscula. Exercício 1. Leia o trecho e circule os substantivos próprios. Vocês já aprenderam na aula da professora Silvia, né? A professora Carla também falou um pouquinho, então tá bem fácil. Olha lá. Pedro e o lobo. Pedro tinha 3 amigos: um passarinho chamado Sacha, uma pata atrapalhada de nome Sônia e um gato muito levado, o Ivan. Isso aqui foi retirado do livro Pedro e o Lobo, da autora Eunice Braido. Então, olha só, tem que circular os substantivos próprios. Então, vocês vão lembrar e aí vão circulando, tá bom? Exercício 2. Agora, leia o trecho e responda a questão. Certo dia, na floresta, perto da aldeia, apareceu o lobo mais feroz já visto naquela região. Era enorme, peludo e escuro. Tinha presas afiadas, boca imensa. Também foi retirado essa parte aqui do mesmo livro, Pedro e o Lobo, certo? Agora a pergunta: as palavras destacadas desse trecho não são nomes. Por que então estão escritas com letras iniciais maiúsculas? Fácil, né? É só lembrar das explicações que vocês podem colocar aqui com as palavras de vocês. Por que então essas palavras estão escritas com letras iniciais maiúsculas, tá bom? As palavras destacadas, tá perguntando dessas que estão mais escuras, tá bom? Certo, era e tinha, ok? Exercício 3. Leia o convite a seguir. Observe as palavras que foram escritas com letras iniciais maiúsculas. Mariana, não perca a festa do meu aniversário. Dia 8 de novembro. Horário, às 15 horas. Endereço, Rua Capitão Chaves, 512. Sofia. Muito bom. Aqui está mandando você observar as palavras que foram escritas com letras iniciais maiúsculas, e vocês sabem, né? Elas estão bem nítidas aqui. Aí tem a atividade. As atividades. Separe as palavras do convite em 2 colunas. Olha aqui, substantivo próprio, você vai escrever desse lado, e palavra no início de frase. Aí você copia desse lado, só a palavra que está no início da frase, tá bom? Letra A.
Por que as palavras Mariana e Sofia estão escritas com iniciais maiúsculas? Fácil, né? Respondam aqui. Letra B. Por que as palavras Capitão Chaves estão escritas com letras iniciais maiúsculas? Também bem fácil, né? É só para você explicar aqui respondendo. Letra C. Há algumas informações que não podem faltar em um convite. Releia o convite da página anterior e preencha os espaços com as informações pedidas. Tá bem fácil, é só voltar lá e copiar aqui, ó. Qual vai ser a data, a hora, o local do evento, o nome da aniversariante e o nome da convidada. Fácil, né? Vamos lá. Hora de organizar o que estudamos. Uso da letra maiúscula tem substantivos próprios, que é com letra maiúscula, e quando no início de uma frase, quando ela começa, também tem uso de letra maiúscula. Detalhe para não esquecer e conseguir responder tudo direitinho, tá bom? Olha lá. Produção de texto. Agora vocês vão fazer uma produção de texto, tá bom? Aqui é sobre carta pessoal. Tá falando que é em dupla, mas nós não vamos fazer em dupla, porque nós não estamos na escola, é individual mesmo, tá bom? E aí, tá falando assim, vamos voltar à carta de Ronroroso e pensar em uma resposta para o gato. Vocês podem voltar no livro de vocês, na carta, mas a gente já sabe que Ronroroso não quer que Hilda Bruxilda deixe de ser bruxa. Será que ele está certo? Então, vocês precisam pensar nisso. Será que ele está certo? O que vocês poderiam falar para Ronroroso para convencê-lo a ajudar Hilda Bruxilda a ser o que ela gostaria de ser? Então, olha só. Às vezes, uma pessoa quer ser jogador de futebol. E aí, ela só vive aquela vida. Treina e joga e só vê coisas relacionadas a futebol, mas depois ela não quer mais. Ela teve outro desejo, outro sonho na vida. E qual o problema, né? Então, pensem aí o que vocês gostariam de falar para a Hilda Bruxilda e convencer ela a ser o que ela gostaria de ser, tá bom? Aí a gente tem que planejar, olha só. 1. Assunto. Qual é a mensagem principal da sua carta? A que você vai mandar para a Hilda Bruxilda. 2. Escolha o tipo de linguagem a ser empregada com Ronroroso. Lembra do formal e informal? Então, você vai escolher se você vai falar com ele de uma maneira mais informal, que é espontânea, como se você tivesse familiaridade com ele, já conhecesse ele há muito tempo. Ou você vai falar com ele de uma maneira mais formal, mais cerimoniosa, que aí você vai ter que se preocupar um pouquinho mais com as palavras que você vai usar, não vai poder ter muita intimidade, tá bom? Então, o assunto, se vai ser informal ou formal, e a escrita, você primeiro faz um rascunho em uma folha solta ou no final do caderno, e aí depois que você vai passar para a página principal do livro, tá bom? Primeiro você tem que ir colocando suas ideias no papel, isso se chama rascunho, tentar escrever, começar, tá bom? Revisão e reescrita. Aí agora, depois que você escreveu uma cartinha por Ronroroso, convencer a ajudar a Hilda Bruxilda a ser o que ela gostaria de ser, você vai revisar o que você escreveu. Olha só. 1. Faça uma leitura atenta para ver se a mensagem para Ronroroso ficou clara, se dá para ele entender a sua mensagem. 2. Verifique se a carta tem todas as partes. Olha só, uma carta tem que ter local e data, saudação, destinatário, corpo da mensagem, despedida e remetente.
Se precisar, acrescente um PS. Lembra que eu falei? Lá no final da carta, ele colocou PS, que significa para saber, para reforçar alguma coisa ou acrescentar algo importante. 3. Lembrem-se de assinar. Tem que assinar a carta para saber quem enviou, né? 4. Não se esqueça de estudar. Eu estou falando no singular porque vai ser individual, mas aqui está escrito: não se esqueçam do que estudaram. Usar letra maiúscula no começo das frases e dos substantivos próprios. Lembram? Parágrafo, letra maiúscula. E aí, depois, se tiver nomes próprios, substantivos próprios no meio da carta, tem que ser com letra maiúscula também, nome de local, tá bom? 5. Leiam o esquema a seguir para não esquecer o que deve haver na carta que produzirem, que você vai fazer, ó. Produção de texto, que é a carta, não deixa de ser uma produção de texto, tá bom? O que produzir uma carta? O que? O que você vai fazer? Produzir uma carta. Para quê? Sugerir como ronroso pode ajudar a bruxa. Para quem vai a carta? Para ronroso. E qual vai ser a linguagem dessa carta? Mais formal ou mais informal? Tudo isso você tem que pensar para fazer a sua carta, tá bom? E aí, você vai mãos à obra. Passe a limpo o texto no espaço a seguir. Aliás, aqui, ó, esse é o exercício 6, né? Releiam e reescrevam o que for necessário. E aí, você vai escrever aqui, tá bom? Não, não é o exercício 6, é a continuação do 5 aqui, ó. Das dicas de revisão e reescrita. Desculpem. Você vai escrever quantas vezes precisar, apagar um parágrafo, escrever de outra maneira que você achar melhor, até você ver que tá bem bacana isso lá no seu caderno, aí você passa tudo para cá, sem erro nenhum, sem precisar apagar mais, vai estar perfeito quando estiver aqui. Por isso que a gente pede todas aquelas coisas para rever. Quando a gente escreve uma coisa e lê de novo e lê novamente, a gente vai ver o que a gente tem que arrumar de pontuação, se falta vírgula, se falta ponto final, se deveria ter um ponto de exclamação, tá bom? E aí, por último, vocês coloquem aqui, copiem aqui, para ficar bem linda a carta de vocês, tá bom? Aí, aqui está falando que a gente trocaria carta com um outro colega de sala para ver o que ele escreveu para o ronroso e conversaria sobre isso, né? O que cada um gostaria de falar a respeito. Só que não teremos essa oportunidade, tá bom? Eu ficaria muito feliz se vocês fizessem essa carta e quisessem me enviar uma imagem dela para eu dar uma olhada, tá bom? Fiquem à vontade. E eu vou fazer a minha também para vocês verem na correção. Então, caprichem e até a correção, tá bom? Um beijo!